Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui, antes de começar a falar aquilo que Deus colocou no meu coração, quero aqui dar uma boa tarde para aqueles que vão ouvir e ver esse vídeo. Quero que você, depois que for dito aquilo que Deus colocou no meu coração, for falado, você pega a sua Bíblia e olhe ela para ver se é verdade aquilo que eu falei para você. Depois que você olhar essa postagem, depois que você olhar esse vídeo, você dê uma observada na Bíblia para ver se é verdade. Porque às vezes nós aprendemos coisas que não tem nem na Bíblia, que não está escrito na Bíblia, porque nós não pegamos a Bíblia para saber se é verdade ou não aquilo que está sendo falado para nós. E o texto que eu vou usar como base é o livro de Provérbios, no capítulo de número 15, no versículo 3, diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Vou repetir: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aqui quem escreveu esse provérbio foi Salomão, filho de Davi. E Salomão, como sendo proverbista, ele apresenta a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. Aqui nesse versículo é vista a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. O que é onipotência? Onipotência é um poder ilimitado, um poder que ninguém tem, só Ele tem. E esse poder aqui só quem tem é Deus, de ver tudo, de observar tudo, de saber os pensamentos das pessoas, de saber aonde elas estão, que local elas estão. Só Deus tem esse poder. Então aqui é apresentada a onipotência de Deus. E também é apresentada a onipresença. O que é a onipresença? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E quando ele diz que os seus olhos estão em todos os lugares, está sendo apresentado aqui a onipresença de Deus. E quando ele diz que ele contempla os maus e os bons, está sendo representado aqui a onisciência de Deus. Porque Deus sabe tanto os pensamentos maus como os pensamentos bons que tem na mente do ser humano. Então o proverbista aqui apresenta um Deus que vê tudo, que não tem nada aqui na terra, nada no céu, em local nenhum que passe despercebido aos olhos de Deus. É por isso que Davi, no Salmo de número 121, no verso 4, ele diz que é certeza que o guarda de Israel não dormita e não dorme. O guarda de Israel nem cochila e nem dorme. Isso é que Davi está falando. Davi está falando que Deus não descansa, porque Deus é o próprio descanso. Ele contempla todas as coisas que passam aqui na terra. Os seus olhos estão olhando, observando todo ser humano. Os seus olhos estão observando todo ser humano aqui na terra. Ninguém pode ocultar-se de Deus. Você pode ocultar-se do homem, você pode ocultar-se até de um anjo. Você pode ocultar-se de qualquer outro ser, menos de Deus, porque Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Hoje no século que nós vivemos, em todos os ambientes tem uma câmera. Câmera escondida. Nos supermercados, nos mercantil tem câmeras. Na rua tem câmeras. Nas lojas tem câmeras. Em todos os ambientes hoje tem câmeras, observando tudo aquilo que você faz. Alguns bandidos é pego através dessas câmeras. Alguns ladrões é pego através das câmeras, porque viram, observaram o seu rosto.
Mas nesses cantos tem câmera, mas no quarto não tem. Quero ver qual é o ser humano que tem uma câmera no quarto. Só se colocar escondido. Mas Deus te vê no teu quarto. A câmera normal do homem só te vê na rua, só te vê na loja, no mercantil. Ele não, ele te vê no teu quarto. Ele te vê num pensamento que não tem câmera nenhuma que entre no pensamento. Ele observa tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. Sabe o que Deus quer falar contigo através dessa palavra? Alguns que vão ouvir, né? Não todos. Aqueles que estão andando corretamente com Deus vão se regozijar, vão se alegrar, vão sorrir com essa mensagem. Mas aqueles que estão andando errado, andando com maldade no coração, ou se converte, ou vai ficar com raiva ainda. Deus está falando aqui que Ele te vê lá no teu quarto. Quando você faz aquela coisa que ninguém sabe, só Ele sabe. Ele está dizendo aqui que Ele te vê. Não tem como tu se esconder dEle. Ele vai falar agora com você. Ele vê que você tem se escondido do seu pastor, da sua pastora. Ele vê que você tem escondido da sua mãe, do seu pai algo. Ele está vendo que você tem escondido coisas que ninguém vê, ser humano. Mas Ele vê. E é isso que eu acho maravilhoso, porque os seus olhos estão sobre todo lugar, contemplando os bons e os maus e os bons. Então preste bem muita atenção que eu vou falar para você. O seu pastor não vê você pecando, não. O seu pai não vê você fazendo aquilo que você está fazendo. Sua mãe também não vê. Seu parente não vê. Os anjos não vê. Mas tem um que vê. E esse que vê tem poder para julgar. Então quando você for fazer algo agora escondido, em vez de você olhar para os lados, olhe para cima. Porque Ele está vendo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então se eu fosse você, eu parava de fazer coisas ruins, coisas más, e começava agora a fazer coisas boas. Se eu fosse você, agora eu entregava o meu coração a Ele e dizia: Senhor, me perdoa por tantas coisas escondidas, ocultas que eu tenho feito aos olhos dos homens. Porque nos teus olhos ninguém pode ocultar-se. Você não pode ocultar-se dEle. Você não pode, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. A câmera humana não consegue captar tudo aquilo que é para ser captado, mas Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Se eu fosse você, eu me arrependia desse pecado que você faz ocultamente. Você está na igreja e está pecando. Você está na casa de seus pais e tem escondido algo a seus pais, mas os seus pais não vêem, mas Deus está vendo. Então se arrependa nesta tarde e começa a fazer a vontade de Deus. Porque se você fizer a vontade de Deus, Ele vai olhar para você e dizer: esse aqui é um filho que eu me comprazo nele. Eu quero que você medite nessa palavra. A palavra-chave. Você não pode esconder-se de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.